Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando mais um Papo com o Renato. Hoje, dia 26/8, nesta terça-feira fria, esfriou muito, baixou muito a temperatura. Estamos com uma temperatura em torno de 15 graus. Para quem teve 32 ontem, é uma diferença para deixar qualquer um ruim. Motivo também pelo qual vocês vão encontrar este apresentador aqui com a voz um pouco alterada, porque foram 2 dias tomando remédio para resfriado também. E hoje o papo é com uma pessoa que já esteve aqui com a gente, eu já anunciei para vocês, não é segredo nenhum. É o arquiteto urbanista Fernando Breviglieri, mais conhecido atualmente como Fernando Confiança. E nesse bate-papo vamos falar um pouco sobre a cidade, sobre a visão do arquiteto e urbanista Fernando Confiança sobre o olhar dele com a nossa cidade. Quero agradecer vocês todos pela audiência dos programas anteriores. Esse mês de agosto foi um mês de reestreia do programa, o programa que traz um currículo grande, com 14 anos, quase 800 entrevistas, nós atingiremos mais de 800 esse ano, com certeza, e que dá um prazer muito grande de eu vir aqui conversar com as pessoas que têm muito para falar sobre a cidade, sobre os pensamentos, e é para a gente saber também como que essas pessoas pensam, né? Isso que é o mais importante. O Fernando tem uma trajetória bacana, foi candidato pelo Partido Novo a prefeito na nossa cidade, disputou uma eleição, e nós vamos saber um pouco o que foi que aconteceu na vida dele para ele ter essa vontade, esse desejo na sua vida. E ele já se encontra aqui no nosso estúdio. Eu vou trazer ele aqui para o Boa Noite e agradeço primeiramente, Fernando, você por mais uma vez ter feito o aceite desse nosso convite. Seja muito bem-vindo. Renato, boa noite toda a sua audiência. E eu que agradeço mais essa oportunidade, viu, que você cria para a gente aqui na nossa cidade de Cotia, Renato. Você traz conteúdo, e conteúdo assim, muito interessante, com debates aprofundados, isso é sensacional. Eu, sempre que posso, coloco a minha atenção quando você está fazendo essas transmissões, viu, Renato? Olha, eu agradeço muito. Saiba você que não é uma experiência fácil, porque nós vivemos hoje, Fernando. Eu estou conversando um pouquinho com você para dar tempo do pessoal ir chegando e tal. Sim. Porque acontece o seguinte: quando você vai. Virou modismo live. Live, agora chamam de podcast, e aí vira uma miscelânea, as pessoas fazem, junto com o podcast, propaganda, chega pizza no meio da entrevista, chega esfirra, chega presentes, né, dos patrocinadores. E um dia perguntaram até para mim, falou, mas você não vai fazer podcast? Eu falei, não, não é a minha atividade, principalmente hoje com uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, que encaixa perfeitamente aqui agora, com a mobilidade, com o transporte, com o deslocamento das pessoas, que está cada dia mais difícil. Então, se eu peço para você vir encontrar comigo, e você está no quilômetro 16 da Raposa, ou 15, e você tem que vir até o 36, onde eu estou, você tem que passar por 20 quilômetros fora os retornos que você tem que fazer e tudo mais, e dependendo do horário, você pode demorar de 15 a 1h30 para fazer esse percurso. E aí é deslocamento, atraso, um monte de coisa chata que acontece. E aí eu prefiro que você esteja no conforto da sua casa, sentado na frente do seu computador e falando comigo numa boa, tranquilo. Daqui a pouco desliga, você corre lá para a televisão para assistir o capítulo especial da novela, ou você vai dormir ou assistir um filme nesse friozinho gostoso. Então, eu acho que esse tipo de programa que eu faço também, você falou uma coisa que me deu a oportunidade de falar isso. São entrevistas que eu procuro fazer com pessoas que têm um conteúdo e não de qualidade e não de quantidade. Eu não quero que essa entrevista seja feita
com o objetivo de eu ficar famoso, porque eu acho que eu já atingi a fama que eu queria. Ou seja, eu já sou famoso onde eu queria. Não preciso atingir, não preciso ficar famoso lá na Austrália, porque eu não conheço ninguém lá. Então, são coisas que não vão me agregar nada, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer, eu tenho um seguidor que acompanha o meu programa no Sri Lanka. Ele deve ser cotiano, porque ele é um só. Muito legal. Então, é muito legal. Mas eu atingi aquele cara que quer saber. Então, eu preocupado com esse cara que está lá no Sri Lanka, um dia eu vou descobrir quem é, para fazer o cara fazer uma entrevista comigo. Para saber com ele o seguinte, porque se ele tem internet lá, ele pode fazer entrevista comigo. Isso também é muito bom. Sim. Né? Cotianos fora de Cotia. Acho que eu vou inaugurar isso, me deu uma ideia. E aí eu acho muito bacana quando a gente tem a oportunidade de trazer pessoas aqui com conteúdo. E esse conteúdo me agrada muito. É esse conteúdo que me deixa feliz. Porque a pessoa não precisa assistir o programa agora, ela pode assistir o programa amanhã de manhã, ela pode assistir a hora que ela quiser e vai ser numa boa. Tô divagando muito nisso? Não, é isso mesmo. E olha, você vai encontrar cotianos, acho que pelo planeta inteiro, cara, porque daqui sai assim, primeiro que para você ser nascido aqui ou trabalhar aqui, você é forjado de uma garra, de uma força para sobreviver justamente nesses problemas, como você falou, da mobilidade urbana. Então, às vezes, recursos para você se deslocar e muitas pessoas daqui de Cotia, com o passar aí da idade, a evolução, acabam mudando para outros municípios, para outros estados e até outros países realmente que oferecem mais conforto, Renato. É daí que está vindo essa audiência tão expandida, viu? Realmente, eu fiquei muito chocado porque a gente atinge 17 países e 50 cidades na hora que você pede a métrica, né? E aí é lógico, tem país com 5, 6 pessoas, os que mais veem a gente é Portugal, Estados Unidos, que são os lugares onde tem mais gente. Europa, né? Europa e Estados Unidos. Mas eu acho muito curioso, porque você tem essas pessoas e elas participam de certa maneira, põe lá, liga, fica ouvindo. O horário, tem fuso horário, né? Então a gente nem sabe, às vezes o cara é porteiro de algum lugar, tá lá com o celular dele lá, acompanhando a notícia, acompanhando a gente, vendo o que a gente está fazendo aqui. Não chega a ser um dorama, né, Renato? Mas, pô, E eu acho muito gostoso, porque nesse bate-papo aqui com você, eu digo o seguinte: me deu muita oportunidade o programa, porque ele me traz a chance, a oportunidade de eu entrevistar várias pessoas. Com quase 800 entrevistas, você imagina a quantidade de pessoas que eu já entrevistei. E os diversos segmentos também. Queria agradecer o Frota pela entrevista bacana que ele deu aqui, pela audiência dele também, que é um cara com bastante seguidores e tudo mais. Mas o Frota, eu já havia entrevistado ele na época das rádios Cidade das Rosas. Olha aí, que bacana. Ou seja, lá na Rua do Esquima ainda, que era a sede da primeira vez. Então, muita gente acha, é oportunismo, está entrevistando o Frota agora porque o Frota está envolvido com escândalo. Não, não. Eu já conheci o Frota já esteve aqui, já teve a oportunidade de falar com a gente, de participar de outro programa, assim como muita gente. E todos os políticos que nós temos aí, de administrações anteriores, o próprio Formiga já esteve aqui meia dúzia de vezes com a gente. Então, muitos tiveram várias vezes aqui. Silvio Cabral, Calunga, Silvana Bezerra, Ana Eu também, acho que já tive com você acho que essa aqui é a terceira vez, né, Renato? Tá vendo? Então, sempre. E são por momentos oportunos, pela oportunidade, tem um mote, não tem só um porquê de algoritmo. Então, eu acho que isso é muito importante da gente fazer esse tipo de transmissão. Queria aproveitar para quem estiver ouvindo a gente, vocês podem compartilhar a live. É permitido ter pelo Facebook você fazer compartilhamento nos grupos, pega o link, joga para o... Agora a transmissão ao vivo, você tem como
desviar ela para o seu WhatsApp, para o grupo do sim. WhatsApp, e aí as pessoas que quiserem vão poder participar com a gente através de comentários e perguntas, e tenho certeza que o Eu Fernando estou vai ter o maior copiando aqui e prazer de... mandando para a turma também agora, viu, Renato? É, só copiar o link aí e mandar para o pessoal. Não esse link que eu te mandei do estúdio, hein? Sim, não, o Porque link do senão Facebook, vamos né? Lá da página do lá da Portal S, página. né? Exatamente. E aí eu estou aqui também ajudando, aqui tentando compartilhar, porque tem hora aqui que eu me perco, rapaz. Você não imagina a confusão que vira esse negócio aqui. Porque olha só, eu fui mexer no negócio aqui, apareceu uma página do Shopee. Pensa, a gente não tem jeito, viu? Com a idade, a gente vai ficando meio... A gente pode fazer essas coisas com a idade, sabia? Pode, porque quando você está na live, você pode compartilhar no WhatsApp, né? Então, a hora de fazer isso é muito boa. E eu fiz um grupo aqui do programa, que você já deve ter recebido quando eu faço programa, Já, Renato. que eu vou. Deixa eu ver se está aqui. Eu já vou mandar para o pessoal também. Que daí. Fiz alguma coisa errada aqui, Fernando. Mas, Fernando, eu queria que você. Eu já devo ter perguntado isso para você, que você explicasse para o pessoal como foi que o Fernando, o arquiteto e urbanista, quando que ele foi picado pelo interesse na política. Já vem de jovem, já vem da faculdade, você já era ativista. Como é que surgiu essa política, essa paixão pela política em você? Renato, eu fui pedir um espaço para instalar uma entidade sem fins lucrativos. Entidade sem fins lucrativos depende de baixos custos para operar, né? Então, eu fui pedir um lugar para que a gente pudesse ter aqui no município e eu ouvi um não, cara, de uma pessoa que estava na gestão da prefeitura, sabe? Falar, não, isso eu não vou fazer. Quando ela falou isso, eu falei, peraí, se eu continuar concordando com essas pessoas na direção da cidade, nada vai mudar e essa entidade sem fins lucrativos está se propondo a ajudar as pessoas. Então, essa mulher, né, que está aí, falei, meu, você não serve para estar nesse. Eu vou entrar na política, e porque até então essa turma que está aí não está conseguindo atender a demanda de quem mais precisa. E foi isso. E ali fui convidado pelo Alex Gayle, nossa, uma pessoa que tenho bastante história com ele, e ele Que já teve estava aqui meia dúzia de vezes também. pronto, cara. E ele estava liderança, né, uma liderança do Partido Novo aqui em Cotia, e ele me convidou, então, para me filiar ao Novo. E ali comecei a ver todas essas as diretrizes, né, que o Novo traz para a gente, são bem claras e concordo com muitas coisas dessa linha de onde você empreende, você faz o esforço para você ficar livre de dependências de programas assistenciais. E ali, nesse conjunto de fatores do momento do Novo chegando aqui em Cotia, né? Na verdade, ele já estava na cidade já há uns 6 anos, e eu então me filiei e vim aí com o apoio do Alex e mais diversas pessoas da cidade concorrer às eleições de 2024. E vim para prefeito, porque, como sou arquiteto, urbanista, o que me move é realmente fazer projetos, planejamento de cidade, entender os números da cidade, todos esses dados, onde eu consigo enxergar onde as pessoas estão precisando de investimentos do poder público. Eu já escrevi minutas de projetos de leis que viraram leis. Então, eu sei que, estando vereador, não ia dar para implementar
um programa para a gente corrigir o rumo que a cidade está seguindo, Renato. E foi isso. E olha, recomendo às pessoas, normalmente as pessoas reclamam, olha, político é tudo a mesma raça, político só pensa em si, e na verdade tem muita gente boa que não está na política, que poderia vir para a política e mudar essa classificação. Quando a gente fala de política, eu sempre debato assim com a pessoa a questão de que existe uma visão, um prisma. Tem gente que olha naquela direção, mas não enxerga. Tá só, mas não está enxergando nada. Tem gente, por outro lado, que parece que está com o olho fechado, mas está enxergando tudo. E aí você cria esses embates, né? As pessoas que cada uma defendendo o seu ponto de vista. Quando a gente fala de Cotia, mesmo você e eu, mesmo eu já, senhorzinho, já com 61 anos de idade, eu acabo tendo que lembrar dos últimos 30 anos, onde teria eu 30, 31. E é tudo igual, cara, é a mesma coisa, não mudou, mudou agora. Agora tem um representante que não é do grupo e que eu espero que não seja. Que não seja absorvido pelo grupo. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque é um cenário de 30 anos de colonialismo, de curral eleitoral, e que não muda. Olha, parece que mudou agora, né? Essa sua visão sobre os grupos que governam a cidade é um grupo, é uma visão que você tem bastante apurada, porque para a maioria das pessoas, assim como Cotiano, como pessoa, até para mim mesmo, antes de entrar na política, o que a gente quer é que tenha, vamos lá, tenha Plasil no postinho de saúde, é isso que interessa. Não interessa qual que é o grupo que está lá. E aí, quando você chega no postinho de saúde e não tem dipirona, não tem essas coisas, aí a população se decepciona, Renato. Então, vamos lá, trocou a gestão, mas os problemas trocaram? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido da população, que as pessoas não estão vendo esses problemas sendo resolvidos, tá bom? Então, independente, assim, eu quero que essa mensagem seja muito bem recebida por quem está na administração, para como um alerta, fala assim, ô pessoal, é o seguinte, os problemas estão permanecendo, a população está chegando em mim e contando que fala assim, olha, algumas coisas pioraram, não está tendo essas coisas, não está tendo o postinho de saúde com remédio, nós estamos aí com os professores que estão sem os benefícios que foram retirados dele ao longo desses anos. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha por esse prisma, sabe? Porque esse é o pragmatismo da população, Renato. Eu gosto de conversar com você, porque quando a gente vai conversando, você vai. Parece que um está levantando a bola para o outro, sabe? É um jogo que estamos correndo alinhado, trocando bola de um lado para o outro até chegar no gol. E eu queria agradecer as pessoas que estão chegando na live. A live vai esquentando e o pessoal vai chegando. Está chegando aqui, ó. O Renato está dando boa noite para a gente. A Márcia também já chegou. Presidente da Associação dos Moradores da Granja Viana, fundada esse ano, na história de Cotia. E tem um motivo para ter sido isso montado e tudo mais, porque se você permitir, a gente deixa aqui lançado um convite para a Márcia para ela vir dar uma entrevista e falar um pouco sobre isso e por que ela está nessa missão tão importante.
lembra daquela revisão do plano diretor que nós tivemos aqui, aquela fatídica, que agora a lei está até suspensa? Então, Ah, a Granja Viana, na época, eu participando com eles através. Eu estou presidente da Associação Somos Cotia, e lá nós prestamos serviços e orientações aos munícipes. E ali, conhecendo a Márcia e a diretoria, eles relataram os problemas da Granja Viana, problema com barulho, problema com segurança, mobilidade, tudo que tem ali na Granja Viana, e, e novos empreendimentos, e eles totalmente assim, tendo que ficar submissos a tudo isso, e aí veio tal da proposta de prédios de 25 andares dentro da granja, 30 andares na margem da rodovia, e ali, então, conversando com eles, falei, olha, a minha sugestão é que a gente organize aqui o bairro da Granja Viana, a região, e funde a associação de moradores, porque essa é a entidade adequada para interagir com o poder público. E olha, ela encampou isso, o Renato Rochinol também, mais todo um grupo de diretoria, e nós conseguimos escrever um estatuto. Até quem fez isso é um advogado, né, o doutor Paulo Carrara, um cara super bacana, e ali saiu o estatuto, Renato, e aí foi feita a eleição da chapa, e eu tenho um grande prazer de contar essa história da Associação de Moradores da Granja Viana. E olha, estão fazendo coisas já, viu, Renato? Traz ela que você vai contar aí um marco histórico da nossa cidade, cara. vamos sim, vamos combinar, vamos alinhar, você me passa o contato e a gente vai bater esse papo com ela e vamos entender direitinho tudo isso que está acontecendo. Eu vi a Ellen Ducati aí também, essa aí Ellen está aqui também com a a minha, gente. ela é a minha querida, a minha mulher, que faz aí, me faz muitas motivações. Motiva você a ir embora para a rua. Vai fazer as coisas. Não para. Tá aqui o Xande também. Xande, compartilha a live. O Xande sempre bom para fazer Xande, pergunta também e tudo mais. boa. Quem puder interagir, esteja aqui. Eu estou compartilhando através do WhatsApp. Tem gente mandando boa noite através do WhatsApp. Eu vou depois dizer para você quem são. Ó, tá aqui participando com a gente o Dr. Michel da Ó, o Silva, doutor Michel, nossa, ele está à frente da. Secretaria de Trabalho e Renda. Está É, aqui. Estou assistindo, boa entrevista, estou assistindo. Falei, participa, o Michel, se puder, faça uma pergunta para facilitar a gente e tudo mais. A amiga Silvana Bezerra também está acompanhando. nossa, que legal, professora. Ela está pelo. ah, eu vou colocar aqui para ela. Entra na live que estou com saudade, porque ela está. Ela agita também. E a gente tem aqui a oportunidade de estar revendo as pessoas aqui, né? O que é muito Verdade. bacana. O Renato está fazendo um comentário aqui dizendo o seguinte: ó, algumas coisas em Cotia pioraram, outras seguem exatamente na mesma, o que Viu? revela não avanço, mas estagnação. Viu? Eu, Acabamos de falar isso aí, cara. exatamente. É o que a população está comentando nas ruas. Ó, agora sim, Silvana, agora gostei. Ela Aê, estava acompanhando, respondeu pelo Face. De compartilha a nossa live aí, por favor. professor, essa também, olha, é uma história fantástica, viu? Que eu acompanho. Tenho o privilégio de ter a amizade dela, viu, Renato? Cara, ela é incrível. Temos aí uma hora dessa aqui, trazer ela de volta para bater um papo. Ela que tá, quem quiser ajudar a Silvana ela tá participando, gente, de uma procurando parceiros para realizar a tradicional festa das regiões, Hum, que ela quer ver quem pode ajudar e ela não é grana não, cara, é um, uma peça de queijo, um pacote de massa de pastel, uma bebida. É muito legal. A festa vai ser no dia 12 de setembro,
vai ser das 16 às 21 horas, tá? E para facilitar as doações, as pessoas podem estar enviando um Pix para ela, Silvana. E o telefone eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Eu vou pegar todo o comentário dela e vou colocar na live. Quem puder ajudar, ó, gente, estou fazendo um negócio aqui que eu não sou muito bom nisso, hein? Mas eu faço as coisas. Vamos ver se dá certo aí, ó. Vamos ver se sai a postagem. Tá lá, vamos ver aqui, ó. Renato está dizendo, diante de tantas adulterações irregulares na legislação municipal, como que você acredita que será possível corrigir tantas distorções? Bom, corrigir, nós olharmos daqui para frente, então, para fazermos isso, revisar todas as nossas leis. O Renato tem conversado, né, comigo sobre os níveis de decibéis, a altura do barulho que foi permitido na lei recente. Realmente, ele está muito fora dos padrões aceitáveis, né, pela própria norma. Isso, quando a gente fala em norma, pessoal, é que tem uma lista de coisas que precisam ser feitas para que, por exemplo, o barulho seja tolerável, né, pelo vizinho. Então, essa é uma das demandas que o Renato comenta. Também fala sobre, às vezes, uma rua que era uma rua do bairro, interna mesmo do bairro, que estão permitindo colocar edificações de diversos tipos, desde prédios de 4 andares, depois aí pode também fazer um condomínio, quer dizer, são coisas que são regramentos, são regras que tanto o Renato Rouxinol quanto o Renato Ferraz precisam seguir se eles estiverem morando na cidade de Cotia. Então, nós precisamos revisar essas leis. E o momento tem que ser o mais rápido possível, porque nossa cidade está tendo um crescimento acima da média das cidades aqui da região oeste. Cotia tem um coeficiente de aumento populacional praticamente o dobro de cidades como Barueri, como cidades de Osasco, Renato. Dá para imaginar. São pessoas que estão sendo expulsas dessas outras cidades, da capital, até pelo alto custo de vida. E aqui em Cotia eu encontro ainda terrenos com valores menores, e essas pessoas que vêm, às vezes, no sufoco, não param para observar algumas faltas de qualidade, né? Coisas que faltam para a gente ter qualidade de vida, como tem, por exemplo, na capital paulista, né? Mobilidade urbana, escola perto, diversidade de cursos, diversidade de clínicas e médicos, especialidades. Então, Renato, Rouxinol, eu acho que a gente precisa revisar essa legislação o quanto antes e colaborar com as secretarias para que elas possam fazer essas atualizações. Secretaria de Planejamento Urbano, de Habitação, Secretaria de Trânsito e Transporte, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, todas essas regras que foram feitas em 2008, hoje elas já não estão servindo mais. Nós já temos hoje o conceito das cidades inteligentes, né, Renato? Sim. E a cidade inteligente, ela não estava prevista na legislação de 2008, que é a que está sendo válida na cidade. Então, nós temos que revisar a cidade. É isso que É isso aí. Eu estou aqui com a Silvana, olha, quem quiser saber o que está rolando, está aqui, ó. Ela deixou o que eu li ali, foi o que eu copiei, tá? Quem puder ajudar, ela está nesse exemplo, está falando da massa de pastel, que é muito fácil de ser resolvido. E quem puder ajudar, já entra em contato com ela. O telefone dela para o Pix é o 96390-2435, nome da Silvana. Acredito que é o mesmo número que ela tem do WhatsApp. E quem puder, já fala para ela, ó, eu garanto para você uma ajuda e tal, e vamos ajudar que a festa seja
resolvida. E Xande Moraes diz o seguinte: a grande culpa do que está acontecendo com a granja hoje é do próprio granjeiro, tendo em vista que foram omissos no passado, que não quiseram se organizar como grupo, pois não acreditavam que mexeriam com a granja. Aliás, escutei que a granja era imexível. Essa foi a palavra que escutei no começo dos anos 2000. Tinha muito disso também, viu, Fernando? Você falou bem no início da nossa live aqui sobre as novas ferramentas de comunicação, sabe, Xande? Hoje, poxa, nós conseguimos conversar pelo WhatsApp com pessoas em outros países, então a maneira da gente se organizar também mudou. Então, esse debate sobre a Granja Viana ele está muito forte nos grupos da Associação de Moradores. Então, chegam as demandas hoje, e aí alguém reclama, por exemplo, da falta de segurança, aí tem alguém que fala, eu também estou, eu também, e assim, então você começa hoje a ter uma união que nessa época do ano 2000, eu sei bem dessa época, nós não... Acho que o que nós tínhamos já? Já tinha o telefone celular, dava para mandar um SMS e, e talvez acho que usava ainda o Orkut, sabe? Então, cara, a coisa evoluiu muito e a gente não é porque deixou isso acontecer que a gente tem que concordar. Agora, daqui para frente, não pode mais. É isso que nós temos que pensar. Mas isso que você falou agora, eu queria aproveitar um comentário com você, de dizer o seguinte, Fernando. A Granja Viana tem culpa, sim, hoje, de bater no peito e se achar a melhor parte da cidade de Cotia. E a gente sabe muito bem que a Granja Viana é um ledo engano. É um ledo engano. As pessoas vêm para cá achando que a Granja Viana é um Morumbi melhorado, com ruas de terra, árvores e passarinhos e tal e tudo mais, e hoje ela é um caos. E esse engano que você falou das pessoas saírem das cidades do entorno, que em busca de uma vida mais barata em Cotia, é outro engano. Porque hoje você vai em qualquer lugar aqui em Cotia, o preço é igual ao de São Paulo, as padarias são iguais às de São Paulo, as marcas boas de São Paulo estão vindo para cá, os restaurantes estão cobrando comida a quilo por um preço muito caro, dos restaurantes melhores de São Paulo, no que se refere à preço de quilo, porque eles têm um custo talvez muito grande aqui, com mão de obra, transporte, o horário reduzido, porque não tem transporte noturno. Então, eu acho que tem muita coisa que tem que se pensar e eu tenho preocupação do tipo, você vem para cá, para Cotia, você vai trazer sua família, você vai trazer sua mulher, você vai trazer seus 2 carros, você vai pôr lá na garagem e você vai usufruir da mesma estrada que todos nós estamos tendo problema hoje. Ou seja, todos vocês que chegarem aqui vão somar, vão engordurar essa estrada e vão fazer com que o caos seja, o colapso é maior do que o conserto do colapso. Entendeu? Então, olha só, realmente a cidade ela é feita pelos moradores. Os moradores, eles fazem um estilo de vida na Granja Viana que dá orgulho para eles. Isso é inegável. Mas quem mora em Caucaia, Renato, o pessoal também tem orgulho de morar em Caucaia, sabe? São regiões bem diferentes. Então, eu só estou dando esse contraponto, por quê? Mas, Fernando, o povo não está preocupado com o prédio que vai fazer em Caucaia, porque o empreendedor está querendo fazer prédio na Granja Viana. Não, tá todo mundo preocupado. Lá em Caucaia também tá, viu? Também Mas tá. não igual aqui, porque aqui o cara acha que primeiro a nossa divisa passou o Rodoanel, tô na Granja e tô pertinho de São Paulo e não tem que andar, porque para ir para Caucaia o cara anda 40 quilômetros do Rodoanel até lá.
Não, mas também tem grupos ali de Caucaia, viu, Renato, que também já se movimentaram, estão preocupados também, porque falta as mesmas coisas que faltam na Granja. O problema não é ter prédios de 25 andares ou prédio de 8 andares, eu não sei qual é esse número ideal. O problema é que lá na Granja não levou coleta de esgoto, não levou um planejamento de calçadas, não levou também uma organização do que pode fazer numa determinada área, ou seja, largou aquilo num verdadeiro caos. Então, é certo que aquele estilo de vida da Granja Viana está mudando. E agora, lá em Caucaia, nós temos ainda festa da queima do alho, nós temos festas rurais, tem muitas coisas que acontecem lá no bairro dos Grilos, e ali o pessoal quer viver ainda naquele estilo de campo. E o que está acontecendo? Estão permitindo colocar lá prédios, condomínios com 100, 200 unidades, e não tem um sistema de coleta e tratamento do esgoto, tá vendo? Então, sabe, peraí, a culpa não é do granjeiro, a culpa não é de quem mora em Caucaia, também não é de quem mora aqui no Jardim Belisário, sabe? Ali no Mirizola. Poxa, tem famílias lá de pessoas que já estão na segunda geração morando no Mirizola e lá ainda não consegue subir ônibus para pegar as pessoas na parte mais alta da cidade, do bairro, Renato. Pega ali o pessoal do Morro Grande também, você vê a estrada, ela permanece bucólica no sentido da largura, né, da estrada do Morro Grande. E você está vendo ali empreendimentos que, poxa, então, olha só, dizer que a culpa é da população é assim uma injustiça, porque eu falo isso com uma certa autoridade, porque eu trabalho com planejamento urbano, sabe? Eu entendo que a cidade ela precisa oferecer 5 coisas: trabalho, saúde, educação, moradia e lazer. Toda cidade que tem essas 5 coisas são cidades com alta qualidade de vida. E quando a gente não tem alguma dessas aqui, você vê deformações sociais. Então, a falta de oportunidade de trabalho aqui em Cotia é que está colocando tantos cotianos na Raposo Tavares para ir para trabalhar. Tá vendo? Acredito. Então, não vamos colocar a culpa na população, porque eles estão sendo vítimas dessa falta de planejamento que aconteceu nesses últimos 30 anos. Eu vou colocar aqui o comentário da pergunta da Márcia Catunda, que diz o seguinte: você acredita que teremos finalmente um novo plano diretor sério, participativo, com estudos técnicos efetuados e consulta à população? Eu acredito, Renato, Márcia, que é melhor que as coisas sejam feitas corretamente dessa vez, porque dessa vez, a última que passou, a população participou e conseguiu regular a diretriz que foi passada no plano diretor de 2024. Né? Então, o que depender de mim, como de 2024 para corrigir, e eu vou estar participando. Eu sei que a Márcia também, o Renato Ferraz também, a população agora está atenta a isso. Então, é melhor que essa atual gestão faça realmente as audiências públicas de forma que a população possa participar. Porque agora, por exemplo, só o fato de nós estarmos conversando aqui, Renato, sobre isso, nós já estamos explicando para a população a importância dela participar das audiências públicas. Então, realmente, eu acredito que é um ponto de virada que nós estávamos vindo de um rumo e agora nós vamos conseguir encontrar a vocação de Cotia. Qual é a vocação da cidade? Qual é a vocação da Granja Viana? Qual é a vocação de Caucaia do Alto, do Morro Grande? Elas são diferentes e a gente precisa ouvir essa população e fazer dessa vocação uma coisa sustentável, que melhore a qualidade de vida mesmo, que atraia empresas para cá. Renato, nós temos hoje, eu lembro no ano passado, eu fazendo visitas no comércio, eu encontrei uma loja ali no calçadão de Cotia que vende produtos, artefatos esportivos. 6 vendedoras, as 6 são contratadas e moram no Imbu, tá vendo? Então,
são realidades aqui que às vezes a gente está só passando pela rua, pela calçada e não percebe essas pequenas coisas que acontecem na nossa cidade, cara. Ó, só para constar, o Xande diz, aliás, naquela questão que a gente estava falando da Granja Viana, das pessoas acharem, muita gente da Granja não vota em Cotia e acreditam que a Granja Viana é outra cidade. Isso é um ranço que ficou e vai ser difícil. A Silvana está dizendo, desta vez as audiências foram até a população. Ele está falando, acho que, sobre o orçamento participativo, né? Que teve audiências públicas. Mas ainda do plano diretor, que acho que foi a questão da Márcia, Silvana, que ainda não aconteceram, tá? Isso ainda está suspenso e pelo que a gente está vendo, possivelmente não vão acontecer esse ano ainda, porque ainda não tem uma decisão da Justiça. Então, possivelmente, o ano que vem, a prefeitura, vamos ver, né? Às vezes as coisas mudam, mas deu a entender que ela vai contratar uma empresa especializada para fazer toda essa dinâmica de revisão do plano diretor. E se vier essa empresa que realmente conhece sobre isso, ela vai realizar essas audiências. Aí sim, é por aí. O Renato pergunta o seguinte, como atrair investimentos para Cotia se nosso zoneamento atual afugenta investidores não só pelas ilegalidades, mas principalmente pela completa ausência de planejamento e de uma perspectiva clara de desenvolvimento urbano? Bom, vamos falar que a mobilidade, ou seja, a velocidade que você consegue trazer o produto para a sua empresa e fazer ela chegar até o destino, onde está o consumidor, é a base de todo investimento, ou seja, você ser atraente, né, uma cidade atraente para vir uma empresa para cá. Muito bem. Então, isso é um dos caminhos. O outro caminho, Renato, é você ter baixo custo para operacionar a empresa. Então, hoje, para você abrir a empresa, nós ainda não estamos com o nosso sistema totalmente digitalizado. Nós precisamos ter também uma transparência dos gastos da prefeitura. Onde é que está sendo gasto esse recurso que nós estamos pagando de IPTU, sabe? Onde que está sendo gasto o ISS que é recolhido da prefeitura? Então, quando se vê essa sombra, aí em outras cidades você vê maior transparência, aí as pessoas que estão assim de olho nesse local de investimento, elas acabam preferindo outras cidades. É isso que é importante a gente pensar. Nós não somos o único lugar que se tem hoje. Cidades, por exemplo, como Barueri, ela é muito mais competitiva do que o município de Cotia. Mas nós também temos outras cidades que são menos competitivas de Cotia. Agora, no momento, o que está se atraindo é realmente empreendimentos residenciais. O congestionamento da Raposo não está atraindo fábricas para cá, que fábrica é uma coisa super... consegue arrecadar muito recurso para o município, sabe, Renato? E isso... Sim. O doutor Michel, aí, que está na frente da geração de emprego e renda, tem que fazer aí um trabalho redobrado para conseguir ampliar aí as vagas de emprego. Você... vamos entrar numa seara mais atualizada, assim, não que esses problemas não sejam do nosso cotidiano aqui, cada dia eles são piores e mais na pele da gente, né? Mas nós temos aí um governo finalizando o seu 8º mês de atuação, indo para o 9º mês, ou seja, é o tempo de gerar uma criança, né? Estamos indo para o 9º mês, a criança vai nascer. E, aparentemente, aí existe um... Eu não quero ser leviano na forma de falar as coisas, às vezes, porque eu acho que no primeiro ano, você bater no governo é desleal, porque o governo não tem como se defender, porque ele está amarrado
a um orçamento do ano anterior. Uhum. E aí ele consegue, engessado, pagar tudo que o outro deixou, mas não consegue fazer novas dívidas, porque não tem dinheiro no caixa. E nem orçamento para isso, e nem licitação, e etc, etc, etc. Então, eu estou esperando que esse ano acabe para que a gente possa fazer uma política realmente de perguntar e falar, bom, e agora? O que vai acontecer? Porque agora não tem mais essas amarras no cofre nem nas mãos. E, por outro lado, nós temos o prefeito andando nos eventos, fazendo coisas pela cidade, se apresentando, inclusive com o discurso de que 70% do meu governo já está sendo realizado. E eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso. Eu não concordo que tem 70% realizado, porque, inclusive, não temos. Ele falou isso quando tinha 7 meses, então hoje ele tem 80%, né? Porque tem 8 meses. Então, eu queria que você tivesse uma reflexão sobre essa administração atual e o tempo que ela está, se ela está fazendo um negócio legal ou se ela está realmente engessada. Eu acho que ele ter chegado no cargo é um momento que precisa traçar algumas prioridades dentro de um orçamento que foi deixado pela gestão anterior. Então, o resultado quando você vem concorrer para as eleições, você já vem com um plano preparado para esse cenário, Renato. Não é possível, assim, não é uma coisa que aconteceu, acordou e se tornou prefeito. Não, você vem numa campanha, você vem analisando os dados da cidade, como que está o orçamento, como que isso foi definido, porque esse orçamento ele foi definido para todos saberem, ele foi definido, se não me engano, acho que em maio de 2024. Pô, de maio de 2024 até agora, você já tinha que saber realmente como é que estava o orçamento e o que você vai colocar como prioridade. E a prioridade da população, que ela estava esperando, lembra? Olha, eu estou esperando que melhore a saúde, eu estou esperando que melhore o transporte coletivo, eu estou esperando isso. E, poxa, todo investimento, então, o orçamento deveria estar dentro disso. Nós tivemos problemas com buracos na cidade, né? Então veio o secretário de obras fazendo aí uma operação tapa-buraco, colocando ali as coisas em ordem, fazendo isso. Poxa, essa é uma das prioridades. Agora, a população que eu estou encontrando na rua está sentindo que nesse ano continuou com os mesmos problemas. Mas isso não é uma culpa de orçamento, porque esse orçamento, Renato, ele não fala assim, ó, você só vai poder gastar tanto na saúde. Não é assim. Existe uma maneira de você incorporar mais recurso para isso, ou contratar uma equipe competente, cara, para fazer as coisas. Você, até certas vezes conversando, você falou assim, olha, se eu estou à frente de uma secretaria, eu posso não entender plenamente do negócio, mas eu entendo plenamente de como colocar gente competente nos cargos. Tá vendo? A Silvana mesmo pergunta aqui, é o que se espera? Como fica o pedido de transição? Né? Porque isso você aí. teve. Mas foi um negócio, a transição foi um negócio que foi para o inglês ver. Deram a mãozinha lá na frente da prefeitura, olha, nós somos do bem, somos amiguinho. Porra, mas não foi, a gente sabe que não foi nada disso. A hora que ele sentou na cadeira, a cadeira pesou. Mas você tem uma coisa que chama Portal da Transparência. O Portal da Transparência é uma lei que obriga a prefeitura a colocar todos os gastos, investimentos e até arrecadações dentro do site da prefeitura. Eu concordo que o Portal da Transparência da cidade de Cotia é muito difícil, você tem que ser muito criterioso para conseguir achar os dados. Tem que ser um hacker. Pronto. Então, mas
Eu consegui achar os dados, então alguém que tenha competência consegue analisar os dados. Então, mesmo que não É. tenha ali alguém te deixando entrar nos departamentos para ver como é que estão as coisas, você consegue ver os dados. E, bom, A pessoa desiste, né? A pessoa acaba ficando complicada. O Xande está dizendo aqui o seguinte: ó, a Cotia por muito tempo vende uma falsa qualidade de vida. Investimento é só especulação imobiliária. É só empresário da construção civil ficando cada vez mais rico. E você pode falar bem disso. isso, então, Xande, hoje existe uma lei que quando você vai fazer, por exemplo, um condomínio de prédios, então você tem que levar para o bairro, isso é a legislação que diz, melhorias no bairro. Não só realmente pegar, botar lá os apartamentos e ficar feliz com o lucro da venda dos apartamentos. Não pode ser assim. Então, de novo, a culpa não está em quem faz o empreendimento, mas na gestão pública que pega esse recurso e investe em melhorias no bairro. Por exemplo, se você vai montar um loteamento distante da rede de esgoto, o empresário é obrigado, né, o empreendedor, ele é obrigado a ligar o seu loteamento lá naquela rede de esgoto. Sim. Agora, por que que isso não aconteceu é que eu fico na dúvida. A culpa não é do empreendedor, porque o empreendedor, se ele não pagar isso, esse serviço, ou não fizer esse serviço, ele é criminalizado, isso está previsto na lei como crime, sabe? Então, é, cara, de verdade, Isso é uma quero fiscalização. eu quero deixar assim bem nítido para nós, e é importante nós nos unirmos. É Da... uma fiscalização, Fernando. Quem é que tem que fiscalizar? Então, é Se ele isso está que. cumprindo isso ou não? Então, sabe quantos fiscais tem hoje na prefeitura de Cotia? As fiscais dessas coisas? Nós não temos 10 fiscais. Então, olha só, vamos colocar o que é prioridade para fazer a administração pública, porque é ela que é responsável por fazer isso. Eu quero realmente que a gente se una nessa visão, porque é a administração municipal que consegue levar qualidade de vida para as pessoas. E aí, trabalhando, poxa, se o empresário está querendo vir e fazer um novo empreendimento, olha, seja bem-vindo e você melhora o bairro porque está faltando esses itens aqui. Tem que ser assim, cara. Aqui eu tenho mais comentários aqui. O bom do Renato, quando ele está na live, é que você estoura o tempo, só com o tamanho das perguntas dele. Olha, É, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atual gestão municipal, porque me parece que há muita propaganda de melhoria, mas no dia a dia pouco se nota de concreto. Continuamos a receber as mesmas denúncias, na mesma quantidade que na gestão anterior. Na sua visão, houve realmente algum avanço? Tem mais pergunta, hein? olha, eu vejo nos secretários que eu normalmente interajo uma vontade de fazer, uma vontade realmente, mas ficaram muitos problemas para se resolver imediatamente. O que eu vejo é que, Renato, nós temos que prever que esse pessoal faça algo transformador para esses 4 anos, para que daqui 5 anos, se esse prefeito já não continuar mais, o projeto continue evoluindo, porque realmente nós estamos muito atrasados. E são tantos os problemas que fica difícil a gente apontar algo que se está evoluindo, sabe? Fica difícil falar. Olha, a festa do peão não vai ser mais aqui aonde era, aqui no estádio de futebol. Agora nós Sim. vamos fazer, não vai ser gasto da prefeitura. Mas eu não sei se isso é melhoria para o munícipe, sabe? Eu não... Sim, são questões de pontos de vista. Queria até aproveitar o gancho que você está falando disso, mandar um abraço para o pessoal da MP Produções, que é o pessoal que está cuidando do rodeio.
Vou dizer uma coisa para você, opinião minha, não tenho nenhuma procuração para estar defendendo ninguém aqui. Mas eu queria dizer que eu achei a atitude do prefeito Wellington Formiga corajosa para trocar o local, levar lá para o aeródromo do Nascimento lá. Tirou um congestionamento muito grande da entrada da cidade, que é aquele nó que dava ali na ponte ali da entrada da cidade do 33. Levou um público gigantesco para lá, 30 mil pessoas estiveram presentes naquele local, que foi feito às pressas, toque de caixa, com uma estrutura boa, com shows bons, e pela primeira vez houve um ingresso solidário, ou seja, com participação que arrecadou 5 toneladas de alimento para o Fundo Social. Pô, isso é inédito. Isso é inédito. E eu estou dando parabéns para o prefeito que disse que por ele não teria rodeio. Na campanha dele, o rodeio não existia. Mas ele foi lá. Essa hora eu começo a olhar com outros olhos para a pessoa, porque eu vejo que ele está fazendo, não para ele, mas para os outros também. Está começando a olhar exatamente para os outros. Agora, se essa festa é boa, se essa festa é aprovada por... Vai ter gente que gosta e gente que não gosta. Nós temos 17 vereadores, né? O Frota foi um que falou, olha, eu não gosto de rodeio. Pois aí, tá um vídeo na internet. Eu não vou no rodeio, a minha família não vai no rodeio, eu não tenho nenhum convite para dar para ninguém. Os convites que eles me deram, eu entreguei para o Peca, e o Peca é o chefe do camarote. O dono do camarote, é o rei do camarote, sei lá, é ele que vai fazer. Entendeu? Então, eu acho que tem. Você vê, é um cara que já não gosta, não foi, não se meteu, pegou os ingressos e falou: dá para quem você quiser, não vou me meter com isso, não. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Eu tô só pegando aqui, ó, Daniel Rodrigues, peixinho grande, peixinho. Tá aqui, boa noite, Renato. Estamos online direto de Calcado Alto. Muito bem, queridão. Pô, pena que você está chegando no fim, cara. Você tem que chegar mais cedo. É 9 horas as nossas entrevistas. Jefferson Floresta, outro queridão de Vargem Grande. Ótima noite, parabéns pela entrevista. Bacana. Jefferson, eu esqueci de você. A pessoa fala assim, eu não esqueci de você. Eu esqueci de você. Nós combinamos de se encontrar e eu acabei, a gente não trocando feedback. Se você quiser conversar, a gente fala já, tá bom? Assim que acabar a live aqui, eu te dou uma ligadinha. Só me libera aqui e me autoriza. E o Xande está dizendo aqui, meu amigo Fernando, aqui em Cotia é carimbo, carimbão e carimbaço. Não existe fiscalização, o MP é piada. É a opinião dele, é a opinião dele. Nós estamos aqui fazendo debate. Mas a gente aqui tem isso. O que eu gosto da live que eu faço aqui, que o Fernando já participou e vocês tantos participaram, é que é ao vivo. As pessoas podem entrar, podem interagir, podem falar, e eu vou colocar a pergunta para o meu entrevistado, eu vou pôr o seu comentário aqui na tela, e o que eu não coloquei é porque tem vários, e às vezes o assunto já passou que nem se o Daniel ou o Jefferson fizer uma pergunta de um assunto que nós já falamos, eu não vou colocar. E entrou uma mariposa aqui no estúdio, gente. Ela tá. Já eu já estou acompanhando ela aqui, porque eu não tenho medo, mas eu não gosto dela. Mas, Renato, olha, nós fizemos uma ação beneficente na época da pandemia, hein? Aí em frente o estacionamento daquela loja Calçado Sérgio. Eu tenho que. Você me desculpa falar sobre eles, mas é que. Não tem problema nenhum. E a nossa associação, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, arrecadou 3,5 toneladas de alimentos. E nós não tivemos que fazer nenhum rodeio. Então, o que eu quero que... Não, isso não. Não é um comparativo da campanha ou da arrecadação. A proposta que foi feita para o pessoal do rodeio, que veio organizar, ele queria a pista para que disponibilizasse o acesso gratuito. Como o acesso gratuito ele não é permitido, porque você tem uma capacidade. Vamos dizer que a capacidade é 10 mil pessoas.
Você. a linha que eu estou passando é o seguinte: eu não estou sendo contra o rodeio, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer para você é que nessa, para a população de coisa estruturante, de estrutura para a cidade, isso não é estrutura, tá certo? Então, quando nós começamos a perguntar sobre isso, né, falar, olha, o que a cidade tem hoje de coisa, de pontos positivos e estruturantes é nessa linha que a gente está falando. Então, mudar o lugar do rodeio não é um fenômeno estruturante, que é o que a cidade está precisando de infraestrutura. É isso que está colocando. Olha, o pessoal de Calcaia é preocupado com o esgoto de lá. A escola não tem espaço para chegar tanta gente. Sabe, o postinho de saúde também, Renato. Então, nós não temos lá condições do pessoal viver. É nesse sentido. O Sim. rodeio, festa, opa, beleza, vamos que vamos. Mas as coisas que foram modificadas até então não foram estruturantes. Tem uma coisa que eu fiquei bastante interessado, foi a formação de um grupo de ação das secretarias de combate ao loteamento clandestino. Pô, isso daí é um marco na cidade, certo? Nunca foi feito. Eu esperava um pouco mais de solenidade para esse anúncio, mas não aconteceu. Mas esse é um ponto que, se for realmente aplicado e tiver estrutura de fiscalização, muda a cidade, Renato. Muda. E eu acho que muita coisa tem para mudar, Fernando. Infelizmente, já chegamos numa hora de live. Puxa, Voa, voa o nossa, tempo. Eu vou ter oportunidade para que a gente faça. Existe um projeto que depois eu te conto fora do ar, para a gente não dar o spoiler agora, porque você sabe que aqui nessa cidade nada se cria, tudo se copia. Então, assim, não tenho problema nenhum, porque eu já fui copiado em tudo que eu fiz. Então, esse não é o meu problema. Mas é só para a gente poder ter uma linha, mas nós teremos oportunidade de trazer várias pessoas e vários assuntos para que a gente possa conversar aqui através das redes sociais. Vai ser. As mudanças vão começar agora, outubro, nós vamos até novembro com o programa, paramos em dezembro, mas antes de chegar ao final do ano, nós vamos fazer coisas aqui que vocês vão adorar, tenho certeza disso. E quem acompanhou a gente aqui, antes das considerações finais do meu amigo Fernando, eu quero que vocês saibam o seguinte: nós temos essa mesma live que está no Facebook, eu vou baixar ela, amanhã ela já está disponibilizada no YouTube também, então vai ficar para. Tem muita gente que já saiu do Facebook, apesar de eu ter 13 mil seguidores, e 500 mil visualizações no Facebook a cada 28 dias, de acordo com a minha métrica, em 17 países e 50 cidades, eu acho isso um número muito bom para eu desperdiçar o Facebook. E eu não fiz rede no Instagram, estou fazendo agora. Então, YouTube, Instagram, nós vamos estar trabalhando. E quando eu baixar ele para o YouTube, eu vou fazer os cortes, e os cortes serão colocados no Instagram. Então, nós vamos estar trabalhando com Barba, Bigode e Cabelo, Facebook, Instagram e YouTube. Ok? Então, Fernando, muito obrigado. O pessoal aqui, agradeço muito todo mundo que veio, Daniel, Jefferson, Xande, Renato Rochinol, Silvana, o pessoal está acompanhando aqui. Aqui, ó, o Xande já está dando boa noite para a gente. Alexandre. A Silvana também está aqui, ó, você é sempre um sucesso. Imagina, Silvana, sucesso é você com essas campanhas suas, esse trabalho todo, né? Que é muito bacana. E eu quero agradecer realmente quem veio, quem teve oportunidade de conversar e saber que essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. O Fernando tem essa coisa fácil de falar e de explicar para as pessoas como as coisas podem acontecer, como as coisas podem ser resolvidas, qual é o caminho a ser percorrido ou procurado para iniciar qualquer coisa. E eu acho isso muito, muito bom que a gente compartilhe. Então compartilha a live, manda para os grupos, fala, olha, aqui existem cabeças pensantes. Não existe só cabeção aqui, entendeu? Nóia, pirado. Não, não. Tem gente pra caramba preparada, culta, com muito conhecimento. E eu falo,
eu tenho um número que vai ser difícil me superar. São 800 entrevistas. E eu vou chegar nos 1.000, com mais 200 entrevistas, com 200 novos personagens da cidade. Porque tem muita gente que nem eu conheço. Cotia cresceu com intelectualidade e tudo mais. E esses meus amigos queridos que sempre estão aqui é que vão me indicar quem são essas pessoas que eu vou trazer aqui para vocês conhecerem e saberem um pouquinho mais delas e o que elas têm para contribuir com a cidade. Porque, afinal de contas, eu levo sempre o nome de Cotia junto comigo. Então, eu agradeço você mais uma vez, Fernandão. E vamos marcar para a gente falar mais, porque é só para manter o ritmo aqui da 1 hora de live, mas a gente, se for preciso, faz outra. Ah, Renato, muito bacana. Olha, primeiro a audiência com propostas, perguntas muito inteligentes, Renato, realmente fora da média. Você vê que o pessoal não chega aí falando assim, fora tal, né? O pessoal realmente interessado na cidade. E o bacana é que a gente consegue conversar com eles. E a cidade de Cotia é isso. São pessoas que gostam de conversar e debater sobre a cidade, falar, está acontecendo isso, estou meio desanimado. Aí chega alguém e fala, não, dá um pouco mais de fé aí, de esperança. Então, é uma cidade que dá bastante orgulho da gente pertencer a tudo, dentro das dificuldades e das felicidades. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. É muito importante para mim poder assim, ter um espaço como esse para transmitir essas didáticas, não num ar professoral, mas no sentido de compartilhar com conhecimento com todos. Às vezes, falar algum ponto de vista desperta a solução para outros. E, bom, nós estamos aí chegando para mês de agosto, terminando. Restam aí aproximadamente 120 dias para o Natal, né, Renato? Você vê que o mundo Vai ser rápido. Quando você está vê, já passando, acabou. não é mesmo? E nós vamos gostaria de convidar as pessoas para participar dos conselhos municipais, tem o Conselho do Meio Ambiente, da Pessoa Idosa, Da saúde. da saúde, participem disso, ali são resolvidos muitos dos problemas da nossa cidade. E eu quero, posso dizer uma coisa, vai ter no dia 13, posso falar de um evento que vai acontecer, Renato? Claro, claro. Dia 13 de setembro vai acontecer ali naquela cervejaria Vilas, um evento beneficente, onde a nossa associação vai estar arrecadando produtos de higiene pessoal para nós levarmos para as famílias carentes aqui da cidade. Começa lá assim, dia 13, numa festa muito bacana. Vocês já fizeram o banner? Já fizeram o flyer? Já tem uma turma então, organizando. Tá? Então manda o flyer, nós Tá. vamos publicar ele na página do Portal Oeste, e aí o pessoal vai ficar sabendo do evento e vai poder participar. Puta, você não sabe como vai ajudar bastante isso daí. Porque é um evento... Você sabe, é só mandar para mim. Obrigado, Outra Renato. coisa, vocês que... Obrigado você. Agradeço a esposa de eu ter roubado 1 hora do tempo seu em casa, da presença dela, da companhia dela. Fica aqui o meu boa noite para vocês, dizendo que, prestem atenção, gente, ó. Se você quer saber um pouco mais desse meu amigo Fernando Confiança, vai lá na página, no site do portaloeste.com. Ele é colunista nosso lá e muito das ideias brilhantes que ele tem estão lá nas colunas dele, escritas por ele. Vocês vão conhecer mais ainda e vão se encantar mais ainda com o Fernando Confiança, arquiteto urbanista aqui da nossa cidade, tá bom? Quero dar uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, beijo do gordinho e até a próxima entrevista. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau.